Quem de vocês já teve um amigo que tentou furar o olho de vocês, tentou atrasar um projeto de vocês, falou mal de vocês e tentou tirar as pessoas de acreditar em você e não acreditar nos seus projetos? Acredito que muitas pessoas já passaram por isso, né? Eu me lembro que uma vez eu trabalhava na Mitsubishi e tinha um rapaz lá que era muito próximo a mim, sempre estava junto, parecia muito que era meu amigo. E me veio à cabeça uma ideia, um projeto, e eu compartilhei com ele. Compartilhei com ele e ele falou para mim: não, isso não dá certo, não, não sei o que, isso é. Que ideia mais esfarrapada isso aí. E aquilo me deixou desanimado. Eu falei: será que é isso mesmo? Será mesmo que é isso? E aquilo foi como jogar um balde de água fria. E acontece que depois de um tempo eu fui transferido para um turno da noite e esse meu amigo ficou durante o dia. E passando-se 6 meses, mais ou menos, quando eu cheguei para trabalhar no turno da noite, tudo aquilo que eu desenhei, tudo aquilo que eu falei para ele, estava pronto, colocado da mesma forma que eu compartilhei com ele. Ele esperou um tempo, foi lá, pegou a minha ideia e botou em prática, falou com os líderes que tinham lá e colocou a minha ideia em prática. Ou seja, a gente não deve compartilhar as nossas ideias, compartilhar os nossos projetos com qualquer pessoa. E ainda mais, né? E ainda mais, a gente não deve desistir por conta de pessoas que jogaram balde de água fria na nossa história. Meu nome é Denis Gonçalves. Já aproveita, curta, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. É muito importante. Hoje nós vamos falar aqui sobre Neemias. Neemias, um cidadão da Bíblia, copeiro de um rei que decidiu mudar a história de Jerusalém. E Neemias também não foi diferente. Amigos dele se levantaram contra ele, quando Deus colocou no coração dele o projeto de reconstruir os muros de Israel que estavam caídos e as pessoas sofrendo. Mas Neemias continuou firme, orando a Deus para que o seu projeto fosse concluído. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o 4 e a gente vai falar sobre Neemias, este homem que fez a diferença na vida das pessoas. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio ajudar com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas. E aqui no versículo 4 ele diz o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, ele se compadeceu da situação dos judeus que estavam ali, desprotegidos, humilhados, porque as suas barreiras, o seu muro estava derrubado. E Neemias, ele estava exilado. E quando ele ficou sabendo disso, ele era copeiro do rei Artaxerxes, na Babilônia. Ele pediu uma licença e falou para o rei: olha, eu tenho um projeto
para reconstruir os muros de Israel, os muros de Jerusalém, os muros de Jerusalém. E eu precisava que o Senhor, a excelência, não sei como era a forma que ele tratava o rei naquela época, me liberasse para que eu fosse lá reconstruir as muralhas, os muros de Jerusalém. E assim foi feito. O rei Artaxerxes foi lá, nome difícil de falar, né? Liberou Neemias, ele foi. E Neemias, ele foi com proventos, ele foi preparado para reconstruir o rei, reconstruir o muro. Quando ele chegou lá, ele começou a estratégia, falou: olha, eu estou aqui para levantar o muro novamente, e se posicionou como líder lá, falou: olha, vamos levantar o muro, e começou a angariar pessoas, e algumas pessoas já começaram a falar: não, vamos sim, vamos para dentro, vamos derrubar isso aí, vamos colocar para valer, vamos reconstruir o muro, né? Mas o mais importante de tudo é que Neemias tinha consultado a Deus. Ele orou a Deus, verdadeiramente confiou em Deus. E a confiabilidade dele, a confiança dele em Deus e a liderança de Neemias trouxe também invejosos. E a Bíblia nos fala que dois amigos, não são inimigos não, gente, são dois amigos de Neemias foram opositores, que é Sanbalate e Tobias. Foram opositores. Perseguiu, caluniou, ameaçou, fez um escarcéu na vida de Neemias. Foi lá enquanto Neemias estava lá construindo, acredito que uma escadinha ali, chegou do lado: não, Neemias, você tá doido da cabeça, isso não funciona não, rapaz, você tá maluco fazer isso aqui? E eu te pergunto, quantos Tobias já passaram pela sua vida? Quantos Sanbalate já passou pela sua vida? Sanbalate já passou pela sua vida. E algumas das vezes, o Tobias e o Sanbalate fizeram você desanimar, fizeram você parar no meio do caminho. Mas Neemias continuou firme, não se deixou ser abalado pelas apunhaladas nas costas. E Sanbalate e Tobias, eles zombaram de Neemias, eles criticaram de Neemias e começou a ridicularizar a obra que ele estava fazendo. Eles tentaram intimidar os trabalhadores, ameaçaram os trabalhadores, provocaram muitos conflitos e ameaças à segurança do povo. Mas ele continuou focado e não perdeu o foco naquilo que Deus tinha para a vida dele. E muitas vezes nós, quando a gente encabeça alguma coisa e fala: não, eu vou organizar isso aqui, a gente começa a liderar alguma coisa, muitas pessoas se levantam contra nós. Muitas pessoas não fazem, mas também não querem fazer. Essas pessoas vão ser a pedra no sapato. Mas a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas e não desistir por conta dessas pessoas. E Neemias continuou. Neemias não parou por nada. Neemias continuou. E Neemias, ele teve estratégias contra a oposição. Neemias respondeu orando, fortalecendo o povo. E ele adotou medidas de segurança. Ele também não se deixou intimidar por Tobias e Sanbalate. Então a gente não deve ser intimidado e parar os nossos projetos por conta de pessoas que querem nos parar. E a Bíblia nos ensina, e a Bíblia nos mostra pessoas que tiveram liderança. Neemias, ele não era um engenheiro, não era um construtor, ele era um copeiro do rei. Mas ele brotou nele o desejo de liderar, o desejo de reconstruir,
o desejo de melhorar a vida do povo de Jerusalém. E às vezes Deus tem colocado no seu coração o desejo de ajudar pessoas, o desejo de crescer, o desejo de se tornar um líder, o desejo de empreender, e vem alguém da sua própria família, ou um amigo mesmo bem chegado, e fala: não, João, não, Zé, não, Joaquim, Fabiana, Maria, Angélica, não vai dar certo. Isso aí não funciona. Fulaninho tentou e não conseguiu. Mas o projeto que Deus tem para sua vida, ele vai ser concluído. Você não pode desistir. Deixar que pessoas coloquem situações para fazer você desistir. E Neemias não desistiu. E a obra foi concluída. E ainda mais, o povo estava afastado de Deus. O povo estava pecando contra Deus. E Neemias restabeleceu a ordem da cidade, colocou o povo em comunhão com Deus novamente, e Jerusalém andou para frente, tendo um líder ali aconselhando. Deus quer pegar você e fazer como fez com Neemias. Tirar você do lugar que você estava como copeiro lá e te colocar como líder de um lugar. Líder de pessoas, fazendo a diferença na vida das pessoas. Não sendo travado pelas pessoas, muito pelo contrário. Nunca é tarde para a gente abrir a nossa mente, escutar a palavra de Deus, pedir a Deus o caminho, pedir a Deus a direção dos nossos projetos. E Neemias não parou por conta de Sambalate e Tobias. Até quando você vai deixar Sambalate e Tobias atrapalhando a sua vida? Até quando isso vai acontecer? Você deixando pessoas te influenciarem falando que você não é capaz. Deus já te capacitou para ser o que você quiser. Você é capaz, você consegue. Pede a orientação de Deus e Ele vai fazer na sua vida. Não desista, continue, não para não. Vai chegar uma hora que você vai receber as orientações de Deus e você vai conseguir concluir os planos de Deus para a sua vida. Seja como Neemias. Deus abençoe sua vida. Se você ficou comigo até o final, coloque o seu comentário aí. Denis, fiquei até o final. Compartilhe nos grupos de oração. Compartilhe com seus amigos que estão precisando de escutar uma palavra de ânimo. Que eles entendam que eles não são Sambalates e nem Tobias, mas sim como Neemias, que coloca os projetos em ação. Não basta apenas colocar os projetos na cabeça, mentalizar. Tem que agir, tem que colocar em ação. O que é possível para você fazer, você vai fazer. Mas o que é impossível, Deus vai fazer. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Que não falte nada. Coloque esse pedido de oração que nós vamos orar por você. Deus abençoe sua vida.